Muito bom dia a todos. Eu aprendi português aqui, mas 50 anos deixa sua marca no sotaque. Eu entendo tudo que você fala aqui quase, mas imitar nunca mais. Muito obrigado pelo privilégio, pastor Joed, e por essas palavras tão animadoras. Espero que ao chegar no céu escute palavras semelhantes, mas eu não creio que vai ser o caso. Mas a alegria minha é de abrir a palavra de Deus junto com os queridos irmãos e tratar de um tema que é importante para todos nós. A razão é que todos nós, sem exceção, queremos ser vencedores. Não há ninguém que planeja ser derrotado. A própria palavra de Jesus para os seus discípulos é: protege-nos do maligno e não nos deixe cair na tentação ou ser derrotados. O texto, portanto, que vamos ler vai tratar da vitória, a palavra no original, triunfo, que nós temos em Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 2, e lendo nesta versão internacional, de versículos 14 até 17. Ou talvez melhor começar no versículo 12, para fazer a conexão. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sucesso em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz, aqui diz vitoriosamente, no original diz em triunfo, como está na sua Bíblia, provavelmente, que nos conduz em triunfo em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Eu vou pedir que os irmãos não acompanhem a minha oração, mas que orem comigo. Eu acredito que quando o corpo de Cristo se une em torno de um pedido, que Deus vai atendê-lo. Eu posso falar o pedido, mas os irmãos têm que dizer o amém. A palavra amém é uma palavra que se pronuncia em todas as línguas iguais. Todas as línguas dizem amém. Agora, muitos não sabem o que significa essa palavra. É uma palavra hebraica que quer dizer assim seja. Eu estou pedindo a mesma coisa. Qual é o nosso pedido? Para que ao sair e subir esta escada, nossa maneira de pensar sobre triunfo, vitória, será diferente do que está agora, ou que é agora. Que seja de fato bíblico. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Uma manhã que nunca tivemos o privilégio de viver antes e nunca teremos novamente. É por isso, Senhor, que te rogamos que por tua graça
e pelo poder do Espírito Santo, tu fales de uma maneira transformadora a todas as nossas mentes e corações. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Triunfo, conquista, vencer, seja numa corrida olímpica, seja numa tentativa de passar algum vestibular, alguma prova, qualquer que seja o grande desejo do seu coração, o desejo de triunfar sobressai sobre todos os outros desejos. Eu tenho visto jovens gastar horas, a noite inteira, para passar um vestibular e poder estudar numa boa escola. Algumas pessoas, como nós fizemos aqui em Lisboa, há mais de 50 anos atrás, orando para o nosso filho a noite inteira, quando ele nasceu com problema de perna, que Deus maravilhosamente curou. Orar para vencer, buscar a Deus, como nós acabamos de ouvir, tão maravilhosamente bem cantada. Vir a Cristo para quê? Para vencer a morte, para ser ressurreto com Cristo. Agora, quem tem lido um pouco sobre a história da igreja sabe muito bem, mas muito bem, que a igreja deturpou em grande parte esta palavra triunfo. E criou-se a palavra triunfalismo, uma palavra que, em vez de ser uma palavra para elogiar a igreja, para falar bem da igreja, fala mal. E com toda razão. Tanto este país como a Espanha, Itália, resistiram à reforma por causa do triunfalismo da igreja. Antes da reforma chegar a realmente modificar a Inglaterra, eu achava quase impossível acreditar que o rei, junto com o poder religioso que era ligado ao catolicismo, queimou pais que ensinassem os seus filhos o Pai Nosso em inglês. Só poderia ensinar numa língua que eles não entenderam, que era o latim. Irmãos, esta palavra, ser sempre conduzido em triunfo, não quer dizer triunfalismo. Não quer dizer que eu tenho poder para manipular, para forçar, para utilizar uma espada para levar pessoas a se decidir a seguir a Cristo. Nós não somos terroristas cristãos. Somos pessoas que, aprendendo com Jesus, entendemos corretamente, segundo a mensagem da palavra, que ser conduzido sempre em triunfo é o caminho de Jesus. Por quê? Porque o texto diz isso. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Em outras palavras, de acordo com o desejo e plano e programa de Cristo. Eu quero começar minha palavra com várias ideias paulinas dentro desse contexto que desmentem o triunfalismo, que são totalmente contrários
algumas expectativas que talvez, por trás de nosso desejo de vencer e de ser conquistadores, nos levaram a pensar e agir de uma maneira anticristã. Mas Paulo não endossa de maneira nenhuma essa maneira de falar. Primeiro, ser conduzido em triunfo não quer dizer, de forma alguma, que nossas vidas são necessariamente protegidas por Deus. Essa vida física. De maneira que uma pessoa que está sendo conduzida em triunfo nunca vai pegar câncer. Ele vai chegar a uma idade semelhante a Isaac e Abraão, chegaram a mais de 175 anos. E nunca ser assaltado em São Paulo. Aqui não tem assalto, mas lá tem. A minha esposa foi assaltada com revólveres. Eu, feliz ou infelizmente, não estava lá. Podia ter sido bem diferente. O apóstolo Paulo diz no versículo 8 do capítulo 1, por favor, olhem nas suas Bíblias, se trouxeram, e acompanhem comigo essas palavras do versículo 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Acredito que Paulo está falando da experiência que ele teve em Éfeso, quando sua vida foi pendurada num fio, naquele tumulto que é mencionado em capítulo 15 de 1 Coríntios, e Paulo enfrentou o que ele chama de feras. Como cidadão romano, ele não teve que enfrentar literalmente um leão, um urso, mas que ele enfrentou a morte e escapou por um fio. Nos meus estudos universitários, eu fui parte de um grupo de irmãos que orava para missões. Entre eles, o Jim Elliot, e alguns vão lembrar desse nome. O Ed McCully foi presidente de nossa classe. O Nate Saint, que não era da nossa classe, foi o piloto. E Roger Udarian e Peter Fleming. Aqueles 5 jovens saíram de Teco-Teco pela última vez em janeiro de 1956, no Alto Amazônia, para levar o Evangelho a uns índios chamados Aucas. Todo mundo conhece a história, foram meus colegas, uma parte delas. Os irmãos sabem que a história foi essa, que depois de tentar convencer aqueles índios que eles eram amigos, que eles vinham com boas notícias, não más notícias, decidiram não chegar lá no rio Curaray armados de qualquer arma de fogo, que poderia ser defendido e eles não teriam morrido. Eles decidiram que nós vamos sem armas. E eles então desceram naquela praia do rio Curaray, subiram para essa árvore e as últimas palavras foram: eles estão chegando. Últimas palavras. Todos deixaram viúvas. Roger Udarian deixou a Bárbara. A Bárbara escreveu no seu diário: hoje o capitão, foi um dia ou dois depois que avistaram um corpo vestido de jeans e de camiseta,
E quando eu vi essa notícia, flutuando no rio, quando eu ouvi essa notícia, meu coração transbordou de alegria. Não porque eles viviam mal, mas porque Deus tinha me falado, ela já estava preparada. Salmo 48, 14. Este Deus é o nosso Deus e será nosso Deus para sempre. Ó Deus, me ajude a ser pai e mãe para os seus filhos, porque ele foi digno de sua morte. Irmãos, ser conduzido em triunfo não tem nada a ver com cuidar da sua vida física. A gente hoje sofrendo terrivelmente, muitos até morrendo, na Coreia do Norte, em outros países muçulmanos, em que aparentemente Deus não se preocupa com sua vida física. E Paulo mesmo foi decapitado poucos anos depois de escrever essa segunda carta, lá em Roma. Nós fomos para Roma para gravar naquela série de Atos, comentários sobre Atos com Luiz Saião, apenas alguns meses atrás, e olhando para aquela prisão de onde Paulo foi levado para fora dos muros de Roma para perder a cabeça e a vida, e triunfantemente ser conduzido em Cristo. Número 2, ser conduzido em triunfo não quer dizer que os membros da igreja que Paulo fundou vão sempre falar bem dele. Nesse mesmo capítulo 1 e 2 Coríntios, nós encontramos alguns comentários sobre Paulo, que Paulo não é confiável. Ele fala que ia nos visitar na ida para Macedônia, que ele ia nos visitar novamente na volta, e ele não chegou. Daí, conclusão, Paulo mente. Nem sempre as pessoas falam de nós, irmãos, como o pastor Antônio dos Santos. Meu irmão, se ele tivesse falado o contrário, esse missionário que deixou Portugal, abandonou essa terra por onde ele tinha chamado e assim por diante, ele podia ter dado uma visão muito diferente. Paulo quer que os coríntios saibam que ele não fala levianamente. Mas eles estavam comentando. Aliás, em 2 Coríntios capítulo 10, e versículo 10, ele diz que Paulo, suas cartas são pesadas, mas sua fala não interessa. Ele não fala bem. O problema é que todos nós que vemos de outro país, aprendemos outra língua materna, sempre temos aquela dificuldade. Um dia alguém falou para mim, quando estava entregando um livro, não escreva em português, escreva em inglês, nós vamos traduzir. Eu fiquei bem humilhado, irmãos. Terceiro, ser sempre conduzido em triunfo não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas. Veja capítulo 2, versículo 4. Pois eu lhes escrevi, aquela carta chamada Severa, escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Grande aflição, uma carta manchada com marcas de lágrimas, chega em Corinto para ser lido para aqueles líderes, e lá tem a ideia que somos sempre conduzidos em triunfo. Paulo estava muito preocupado com a igreja de Corinto, todos sabem isso. Ele estava muito preocupado porque a igreja
não somente estava se fragilizando e se dividindo, irmão contra irmão, irmã contra irmã, mas também porque a igreja estava rejeitando o seu próprio fundador, apóstolo, aquele que tinha autoridade da parte de Cristo para ensinar a igreja. E, com certeza, quando ele fala mais tarde sobre as estratégias satânicas, capítulo 2, versículo 11, vou ler esse versículo, que ele diz: perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas estratégias, assim diz o original, suas intenções, seus planos. Então, o diabo não está amarrado, ele não está naquele abismo tampado, ele está solto para atacar a terceira igreja batista de Lisboa e para atacar todas as igrejas. É por isso que nós temos que entender muito bem esta frase: graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Quando mesmo Satanás tem essas capacidades, intenções de fragilizar, dividir e criar animosidade entre os irmãos da igreja. Em último lugar, ser conduzido em triunfo não quer dizer de maneira alguma que psicologicamente nós nunca sentimos derrotados. Nunca sentimos que falhamos, que nós sempre sentimos vitoriosos, como algumas igrejas ensinam. Versículo 12, capítulo 2. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, uma oportunidade para pregar, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Tito não estava lá. Paulo tinha feito o arranjo de encontrar-se com Tito, já trazendo uma resposta da igreja de Corinto a essa chamada carta severa, essa carta de lágrimas, e ele está muito ansioso de saber que aqueles filhos e filhas na fé realmente tinham modificado suas atitudes, e lá não estava seu filho na fé Tito, e ele não teve nem forças psicológicas para pregar naquela porta aberta que Deus tinha oferecido para ele. Todos esses 5 pontos são o contrário do triunfalismo. Todos esses pontos mostram como nós dependemos de Deus se vamos tentar invadir as terras do demônio. Agora, falta, nesses minutos que me restam, que quer dizer ser sempre conduzido em triunfo. A palavra triunfo é uma palavra grega, mas originalmente latina. E nossa palavra em português, que vem do latim, um certo tipo de latim mal falado, a palavra triambeuem, em grego, triunfo em português, é uma palavra que tem um sentido técnico, especial. Era a palavra que descrevia um convite que o imperador dava para o general vitorioso numa campanha para aumentar, expandir o império. Daí o general
tendo 5.000 do inimigo em baixas, contável, que tinha acrescentado uma nova área ao império e pacificado aquela área. Não podia ser como o Afeganistão, que aparentemente milhares e milhares de soldados não conseguem apaziguar. Uma vez apaziguado, ele é convidado para Roma para uma procissão de homenagem ao general. E ao chegar em Roma, junto com seu exército, primeiramente subindo uma avenida como a Via Ápia, tinha os senadores e todos aqueles que estão relacionados com o governo mais importantes. Depois vem os sacerdotes com esses censários, conduzido um boi branco para ser sacrificado para o Deus a Roma. Depois vem provavelmente milhares de prisioneiros acorrentados, todos sendo levados para o mercado de escravos. O Império Romano era mais de metade escravo. E daí vem aqueles lindos cavalos da Arábia, conduzindo um carro, e o general, todo orgulhoso, assinando para todo mundo, talvez 1 milhão de pessoas acompanhando, e sua família junto com ele. E depois vem o exército que tinha ganho a vitória. Alguns com braço faltando, alguns com olho cego, furado, às vezes com uma perna faltando. Resultado da batalha. Graças, porém, a Deus, que nosso general, não somente ele é Cristo, mas que ele foi convidado pelo Pai, o imperador do universo, a ocupar o seu trono e receber toda a autoridade. E todos nós que fazemos parte do seu exército, temos o privilégio incrivelmente grande de ser honrado juntamente com ele nesta batalha. O único outro lugar onde essa palavra também aparece é Colossenses. Olhem na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amados irmãos, segundo o pensamento do autor desse texto, o apóstolo Paulo, a morte do crente, o martírio, não é tragédia, e apenas um apreciamento, levar mais rapidamente a esse reconhecimento celestial de mais alguém que triunfou junto com Cristo na grande batalha, que Jesus já venceu indo na nossa frente, levando nossos pecados na sua cruz, não tem mais dívida nenhuma a pagar, e vencendo as forças satânicas, nessa cruz, nós somos conduzidos juntamente com ele, segundo o quadro que Paulo tem em mente, quando ele diz: graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Eu tenho 50 anos mais de idade do que quando eu deixei Portugal. Imagina, ainda estou vivo. Estes anos poderiam ter acabado com uma tragédia de um acidente, um assaltante, um homicídio, um câncer,
qualquer eventualidade. Mas aqui estou ainda. Provavelmente nunca vou passar pela terceira igreja batista de novo. Provavelmente não. É possível que pastor Joed me convide de novo e eu terei nova oportunidade. Não estou esperando isso. Eu estou esperando subir para a glória. Por quê? Porque Cristo venceu todos os acusadores, toda acusação contra nós, como diz capítulo 2 de Colossenses, toda dívida que eu tenho criado, dívida de pecado, tudo cravado na cruz de Cristo, de maneira que Paulo pode dizer, graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Mas uma última palavra, se os irmãos olharem para o texto novamente, vai encontrar que Paulo muda o quadro, aparentemente, talvez não está na mente dele mudando, quando ele diz o seguinte, na segunda parte do versículo 14, ele nos conduz em triunfo em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? O que Paulo está dizendo que, juntamente com aqueles presos sendo conduzidos para o mercado, alguns deles vão ser escolhidos como sacrifícios humanos. E alguns deles vão ser mortos. Talvez os mais valentes, ou talvez vão ser levados para a arena para lutar contra as feras. Eu não sei quem Paulo tem em mente, mas uma coisa ele diz: nós somos para Deus a fragrância da cruz. Por quê? Porque a cruz é o sacrifício que nos salva. E no Antigo Testamento essa palavra aroma suave descreve um sacrifício que Deus aceita. E por causa desse sacrifício nós espalhamos o conhecimento dele, e que esta oferta de salvação que nós acabamos de ouvir tão maravilhosamente bem cantada, vinde a Cristo, porque Ele realmente vai lhe conduzir em triunfo através da grande batalha final da vida, que é a morte. Vai conduzir para a ressurreição, para esse dia de vitória, quando ouvirá as palavras: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu dou graças a Deus por esta igreja e todas as igrejas batistas deste país. Eu dou graças a Deus pelo crescimento dessas igrejas. Eu dou graças a Deus pelas oportunidades de saber de igrejas novas que não estavam aqui em Portugal quando eu deixei para continuar o trabalho com a edição de Vida Nova. Mas a gente deve estar em muita oração para que muitos que estão em contato com não cristãos num país tão duro, tão difícil de ganhar novas para Cristo, estejam levando pessoas diante do plano de Deus, até em todo lugar este aroma de Cristo seja espalhado em todo lugar. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos explica por que nós não temos que enfrentar a morte com medo, que nos explica o que Cristo fez na cruz por nós. Muito obrigado, oh Deus, que alguém falou de Cristo para nós. E muito obrigado pelas igrejas que em toda parte exalam o bom cheiro, a fragrância de Jesus Cristo.
E sabemos que não temos nenhuma capacidade nós mesmos para espalhar essa fragrância, mas em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.